Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 30 de janeiro, sábado, da terceira semana do tempo comum. O evangelho que nos é proposto continua sendo o evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" O texto de hoje é um texto simbólico. Ele aparece em diversas reflexões que nós já fizemos anteriormente, mas vamos repetir a explicação, né? A começar, Marcos nos dá uma sutileza, diferentemente de Lucas, Mateus e até mesmo do próprio João. Ele diz que havia várias barcas com ele. A barca é o símbolo da comunidade cristã. Sempre. Portanto, havia várias comunidades cristãs. Os discípulos estavam numa com Jesus. Jesus está dormindo. O dormir na Sagrada Escritura representa a morte. O levantar-se representa a ressurreição. Jesus estava dormindo. Diante das intempéries da vida, simbolizadas pelo vento, que jogam a barca de um lado por outro e fazem com que a água comece a invadir a barca, lembremos que o mar é o lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus, onde reside o mal. O mar, junto com o vento, que são as dificuldades, os obstáculos, os problemas que se voltam contra a barca e impedem com que ela continue a sua trajetória, representam essas dificuldades que a comunidade cristã irá enfrentar. A água que penetra quer dizer que, muitas vezes, as forças do mal tentam fazer com que a barca afunde. Os discípulos acordam o Senhor, justamente dizendo: "Estamos perecendo, e tu não te importas?" Lembremos que o texto de Marcos ele foi escrito mais ou menos no ano 70, numa perseguição que se fazia contra os cristãos proveniente dos judeus, que queriam exterminar o movimento de Jesus. Portanto, representa as dificuldades que a comunidade cristã está enfrentando na sua existência. Eles são perseguidos, têm dificuldades internas, e isso tem feito com que a barca seja jogada de um lado para outro. E o grande queixume que todos nós cristãos fazemos diante das dificuldades e problemas que nós encontramos: "Estamos perecendo, e tu não te importas?" Foi a mesma grande dificuldade que o povo hebreu interpôs contra o Senhor. Lembremos que muitas vezes essa dificuldade era apresentada no queixume que o povo fazia contra Deus. Isso não foi uma ou duas vezes. Só sentiam saudades das cebolas e das panelas de carne do Egito. Então representa muitas vezes os cristãos que toda hora vivem reclamando com Deus diante das dificuldades e dos problemas que enfrentam. E o que o Senhor responde? Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? O cristão deve compreender uma coisa: ser cristão não quer dizer que vai ter uma vida sem problemas. Eu vejo isso muito no meu ministério. Pessoas que toda hora vêm e reclamam porque estão enfrentando dificuldades, porque estão enfrentando problema. Onde está Deus diante do meu sofrimento? Eu estou passando por isso por quê?
Muitas vezes as pessoas deixam de acreditar em Deus porque têm problemas. Jesus foi bem claro: no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. O cristão deve perder essa visão mágica de que, ao aderir à fé, ele não terá mais problemas e dificuldades na vida. Seja problemas, dificuldades na ordem financeira, na ordem emocional, na ordem espiritual, todos nós enfrentamos essas dificuldades. Alguns em um grau maior, outros em um grau menor. Mas todos nós enfrentamos dificuldades. Não pensem vocês, porque eu sou padre, que eu não tenho dificuldades na minha vida. Tenho. Porque eu sou humano. E enfrento dificuldades como todos vocês. E lembro a vocês que a responsabilidade minha ainda é grande. Porque além de manter na fé a comunidade cristã, a paróquia, eu ainda tenho que responder administrativamente por ela também. Então, muitas vezes eu tenho que tomar decisões como padre e como administrador que não vão agradar todo mundo. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que tomar, porque a responsabilidade é minha. Se eu não fizer, eu posso colocar a paróquia numa situação delicada, ou se eu também não tomar conta no nível espiritual, fazer com que as pessoas muitas vezes se afastem de Deus. Então a minha missão também é grande. E mesmo assim, eu enfrento dificuldades, essas e outras dificuldades no trato pessoal. Portanto, é compreender que ser cristão não é uma capa mágica que me defende dos problemas e dificuldades da vida. Porque isso faz parte da condição humana. O que eu tenho que entender como cristão é que o Senhor está do meu lado. Ele vai enfrentar essas dificuldades ao meu lado. Ele vai estar comigo. Ele vai me dar forças. Ele vai me dar coragem para enfrentar essas dificuldades, que um dia passarão. Nada é eterno. E mais ainda, devemos ter a compreensão de, depois que passarmos pelo olho do furacão, ou seja, pela dificuldade, é compreender o seguinte: temos que parar depois e refletir diante daquele problema, daquela dificuldade que nós enfrentamos e tirar um ensinamento de tudo isso. Não deixar simplesmente aquilo passar em branco, virar a página e seguir adiante. Lógico, nós temos que virar a página, mas depois de colher o ensinamento que podemos tirar daquela situação. É isso que o cristão deve fazer. E deve entender que ele não deve ter medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. Nós temos que ter fé. E com a fé nele e na crença de que ele está do nosso lado, nós iremos superar todas as dificuldades e seguir adiante, sempre mirando o reino dos céus. Um grande abraço. Amanhã nós nos vemos na celebração da Santa Missa às 9h30 da manhã e aqui retornamos na próxima segunda-feira. Um bom final de semana a todos, que Deus os abençoe. Tchau.